Voltamos ao último bloco sobre dessalinização, conversando com o professor, pesquisador da Universidade Federal de Campina Grande, professor Kepler Borges França. Professor, falava nos blocos anteriores sobre os processos que são usados na dessalinização e também discutindo um pouquinho essa parte da energia que pode ser empregada nesse processo. A eletrólise também é considerada nesse processo? A eletrólise pode ser considerado nesse processo, mas a eletrólise ela é um processo que também pode purificar a água, através, eu diria, eletrodiálise. Sim. Entendeu? Que são também trabalham com membranas eletrodialíticas, membranas catiônicas e aniônicas, e que, através de um campo elétrico, que ela gera um campo elétrico, e a água que passa por dentro desse processo, com as membranas catiônicas e aniônicas, gera a água potável. Nós temos trabalho também em cima da eletrodiálise lá, como existem outros processos de dessalinização que é através da energia, em termos de vapor, compressão de vapor, múltiplo estágio, que são os processos de destilação. Esses sim, são os processos caros, onde o consumo de energia é muito mais alto, em torno de 45 a 50 kWh para um metro cúbico. E ocupa um espaço muito grande, enquanto que as membranas são processos modulares e pequeno, que dá para ser colocado em qualquer ambiente e fácil de manipular. Os equipamentos são caros? Os equipamentos, é uma boa pergunta. O equipamento é em função da demanda, certo? Mas não é assim, diríamos, um sistema linear, entendeu? Por exemplo, se vamos falar... Porque as membranas precisam ser substituídas, né? Isso. A membrana representa 8 a 10% do custo, entendeu? Considerando a manutenção? Considerando a manutenção. Tá? Então, a membrana, ela tem uma durabilidade de entre 1 a 5 anos. Tem que ter um pré-tratamento, tá? Nós temos que ter limpeza química das membranas periodicamente, de forma que as membranas não entrem em colapso. Tá? Obviamente, sem manutenção, um sistema, qualquer um dele que seja, ele para, né? Isso aí... A gestão, né? É a gestão. Sim. Então, como eu estava falando, usando os painéis fotovoltaicos e em termos de energia eólica, para fim de dessalinização... Os painéis também estão caindo o custo, né? Estão ficando com um custo mais competitivo, né? Como membranas também. As membranas também? Exatamente. Mas tem uma fábrica no Brasil de membrana? É uma boa pergunta. Existe um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, COP, que eles desenvolvem membranas poliméricas do tipo microfiltração. E eles colocaram uma empresa muito bacana. Em escala industrial? Já em escala industrial. Sim. Que se chama PAN. Sim. E eles estão desenvolvendo essas membranas para fins de purificação de água. Esses tipos de membranas não tira sal, não dessaliniza. Mas é como se fosse um pré-tratamento da água para a água que vai entrar na de osmose inversa. Sim. Entendeu? Aí então, gasta menos. É aí onde nascem os conceitos de membranas. Não é se você tiver uma água, por exemplo, uma água suja, uma água que está com cor, a turbidez está muito alta, não se faz necessário usar a membrana de dessalinização. Membrana simples mesmo, de microfiltração ou ultrafiltração, nanofiltração, existem vários tipos de membranas, em função de suas porosidades, que são determinadas para esses fins. Então, para isso, há necessidade de se fazer uma análise físico-química dessas águas e bacteriológica para se determinar que tipo de processo se faz para deixar a água dentro dos padrões. Que muitas das vezes não se faz nem necessário usar membranas. Pode ser outro tratamento convencional antes, né? E pode ser talvez filtros de areia, filtros multimeios, filtros dessa natureza. Se você imaginar que dentro da floresta a gente não pode ter uma estação de tratamento de água, é um negócio complicado.
pode ter mini estações, mas com membranas é uma coisa muito mais rápida. Foi isso que a gente fez lá no estado do Amapá, dentro de uma escola, e que beneficia essa escola em uma vila de pescadores. E esse sistema está operando lá e com sucesso. Então, poderia ser um dos exemplos. E que pode ser também trabalhado usando esse potencial energético solar. Professor, nosso tempo está começando a chegar ao final e a gente fica naquela pergunta, né? Nós vamos partir para o mar agora? O mar é uma das saídas, né? Entre aspas, ele não seca, está lá, está sempre. Eu acho que quando a gente olha para a praia, é a única testemunha de todos os nossos tempos, né? Isso é uma coisa interessante. Mas eu acredito que não. Eu acho que a dessalinização é um dos componentes que pode contribuir para a produção de água potável. Sim. Eu acho que nós temos que trabalhar em cima, estudar, nós temos o potencial dos nossos mananciais, rios, açudes, etc. E como conservá-los. A gente precisa também trabalhar em cima de uma conscientização da própria população, o que significa irrigar de uma forma ou de outra, o que nós jogamos no solo, de forma que a gente vem... Ou seja, a água ela é um produto finito, não é infinito, é finito. Então, a mesma quantidade de água que temos hoje é a mesma desde a época de Cristo, entendeu? Então, não vai mudar. O que está mudando é o número de pessoas, que está aumentando. Então, no ano 2025, nós vamos ter em torno de 8 bilhões de pessoas. Sim. E que a oferta de água não vai dar mais para estar atendendo. Então, imagine antes disso, próximo disso, nós já estamos em guerra. Sim. Então, cabe a nós... Pensar nos mecanismos, né? Mecanismos de como trabalhar em cima desses mananciais, principalmente valorizar as águas de chuvas. Sim. Tá? A gente perde, nós temos milhões de áreas cobertas e a gente não aproveita essa chuva que cai. A gente tem muita coisa a ser feita, temos uma perda de água enorme. Por exemplo, aqui no estado nós temos uma perda em torno de 35% de perdas de água. Tá? Então, por vários motivos, tubulações antigas, roubo da água, às vezes leitura errada. Cano vazando. Cano vazando. Isso é uma coisa que todos os estados nós temos, né? Isso, a média nacional... Alguns mais, outros menos. A média nacional é 40%. Como é que pode? Se você observar aqui no Japão, é 2%. O nível de organização deles ainda... Queremos chegar até lá, né? Então, o caminho das águas depende muito do homem, na minha concepção. Sim. Como você pensar, como é que você vai articular, de forma de estudar o processo de dessalinização. É uma das saídas. É importante, é interessante. E vai existir outros processos. Para compor uma matriz de produção de água, né? Exatamente, como qualquer outro canto. Por que os países, Israel, estão investindo tanto? Você vê Barcelona, em 2009, inaugurou um sistema que abastece 20% da população de Barcelona. Sim. A população de Barcelona, o que é? 5 milhões de habitantes. Então, é muita coisa. E por que fizeram isso? Porque não tinha água. Não tem água. Você vê a crise de São Paulo. São Paulo é um dos países mais ricos, um dos estados mais ricos do país, e está se pensando em fazer uma usina de dessalinização no custo de 1,5 milhões de reais, né? Então, bilhões de reais. Mas tem que um recalque a 700 metros acima do nível do mar, que é um outro diferencial, mas eu acredito que nós temos engenharia para isso. Ok. Professor, muito obrigado pelas informações e pelos conhecimentos que vem trazendo aqui para o nosso estado. Obrigado, digo eu, muito satisfeito, espero que nós possamos no futuro desenvolver projetos para atender as pessoas aqui que precisam da água, principalmente na região do norte, onde realmente a falta de água acontece, como exemplo de Guriri.